Beleza, galera? Bem-vindos a mais um ConnectCast. Se você chegou até aqui, não deixe de dar um like e principalmente comentar para que o nosso conteúdo seja distribuído pela plataforma do YouTube. Inscreva-se no canal, encaminhe esse conteúdo para quem você sabe que curte esse tipo de resenha e nos ajude a manter esse canal, ok? Esse episódio em especial irá para o Spotify, então você pode acompanhar por lá, além do YouTube. Hoje eu estou aqui com um cara que é da comunicação, ele é o Vitor Freitas, trabalhou durante muito tempo na Grace Magazine. Hoje ele tem como missão, segundo as palavras dele, difundir o jiu-jitsu, além dos praticantes de jiu-jitsu. Bem-vindo, Vitor. Alexandre, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, conversar sobre essa arte aí que eu sou apaixonado, que é o jiu-jitsu. Irado, irmão. Mas me fala mais do seu trabalho, cara. Você hoje assessora alguns lutadores de jiu-jitsu, não é isso? Auxilia eles nessa parte de comunicação. Sim, tem uma assessoria de comunicação, que é a Fight Talk, onde que eu auxilio toda nessa parte de comunicação, como se promover, como lidar com a mídia, o que postar, o que não postar. Já trabalhei com diversos nomes do esporte, campeões mundiais. Inclusive, eu fiz até um post sobre o UFC de como o Gilbert Durinho se promoveu bem na semana da luta, depois da luta, com o microfone na mão. Então, ele foi um dos caras que me deu a oportunidade de ter assim, o primeiro contato com um campeão mundial para trabalhar com mídia. Isso há 5 anos atrás. Logo depois que eu acabei de ser estagiário na Grace Mag, eu vi que no jiu-jitsu tinha essa parte que os atletas não conseguiam saber como se comunicar, lidar com a mídia, o que fazer. Então foi aí que eu decidi criar a Fight Talk, montar release, enviar para a mídia, para ajudar eles a se promoverem melhor. Você era o social media dessa galera ou não necessariamente? Sim, no início fui fazendo tudo, né? Porque eu também não sabia como funcionava de fato. Então eu falei, eu tinha ideia, me conectava bem com os atletas, como eu faço hoje. Falei, Durinho, vamos trabalhar junto, vou te ajudar a melhorar a sua comunicação, o seu Instagram, você tem seguidor pra caramba, você fala bem, a gente tem que explorar isso. Vamos começar. E botava as estratégias em dia de o que postar. Falei, Durinho, o que você pensa sobre vencer e perder? Você é um cara que perdeu muito antes de se tornar um cara bom. Vamos falar dessa experiência. As pessoas gostam de consumir história, né? Perfeito. Para mim, as pessoas consomem história. Então, isso a gente já fazia diferente, né? Então, os posts no Instagram dele bombavam. Falei, Durinho, vamos montar um texto falando como que você sentia quando tu treinava mal. Vamos contar essas experiências, vai te abrir porta para seminário, porque se você só se igualar a vencer uma medalha, tu vai estar igual a todo mundo. Então, o atleta que se diferenciar, minha cabeça lá atrás, não tinha tanta mídia ainda, isso em 2015, 2016, estava crescendo a internet. Então, eu já pensava nessas coisas nessa época. E vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Além do Durinho, quais atletas que você já trabalhou do jiu-jitsu? Fui Gilbert Durinho, Herbert Burns, aí depois eu fiz com alguns atletas da MMA, Adriano Moraes, Bibiano Fernandes, Herbert Burns, Márcio André, Bruno Bastos, Rômulo Barral, trabalho até hoje. A gente tem um trabalho junto, ajuda ele na comunicação do YouTube, estratégias de posicionamento também. E com empresas? Flow Grappling, Grace Mag? Com a Flow Grappling eu sou um colaborador deles, né? Ajudo a criar conteúdo também, filmar, produzir, preparar entrevistas. Então, hoje eu tô nessa missão aí junto com 100%. 100% jiu-jitsu. Então me fala, você que é um cara 100% jiu-jitsu, por que jiu-jitsu ainda é um negócio que, por mais que quem pratique e goste, ache brilhante, não passa disso? A gente tem pouca adesão quando a gente fala do público em geral. Por que você acredita que seja assim, cara? Cara, como a gente estava conversando antes de começar aqui, eu falei que tem um amigo que ele é apaixonado por MMA e não treina nenhuma arte. Sim. Então eu achei isso interessante. Eu falei, ele falou que não gosta de jiu-jitsu, não acha graça no jiu-jitsu, na luta em si, que é difícil entender. Então, quando se fala em regra, eu até concordo que a gente pode mudar um pouco as regras para deixar o desafio mais interessante e ver a luta mais empolgante. Mas, de fato, precisa muito mais do que isso. No MMA, você vê que os atletas eles conseguem furar a bolha, estão sempre
promovendo a marca deles. E no jiu-jitsu, a gente ainda só tem atleta, não tem um cara que tem uma marca forte, capaz de furar essa bolha, gerar entretenimento. Os atletas precisam entender que para o esporte furar a bolha, tem que ter um entretenimento. Eu gosto e amo de ver jiu-jitsu, posso passar o dia todo falando porque eu gosto, mas é difícil outra pessoa que nunca teve contato com o esporte parar para assistir. Então, ao meu ver, os atletas precisam cuidar mais da imagem, saber conduzir melhor os títulos, né? Porque você ser um campeão absoluto, mundial absoluto, é uma coisa muito difícil, cara. Sim. E como que você vai ficar só dentro do jiu-jitsu como sendo campeão absoluto, sendo que tem inúmeras possibilidades que você pode furar essa bolha. Então você vê que os atletas de jiu-jitsu seguem muito essa linha do respeito, dessa filosofia da arte marcial. E no MMA é diferente, né? Tem o lado trash talk, que é importante por um lado, mas eu também não curto. Sempre nas minhas palestras eu explico, não tem só o trash talk para você poder usar como uma forma de promoção. Tem outras diversas maneiras de se mostrar como uma marca, né? Deixar de ser só atleta. Você ganha medalha, faz um post, conta como você venceu, saiba se comunicar, vem expressar o que é jiu-jitsu para pessoas que não conhecem. Então, esse direcionamento que eu busco ali, né? Porque tem muitos atletas que ele ganham a medalha e vai para a caixa. Aquela medalha não alavanca a carreira dele. Sim, é verdade. São poucos atletas que você vê hoje que conseguem trabalhar bem a imagem. Então essa galera precisa pegar isso de exemplo. O que esse cara tá fazendo? Mas quem é um atleta hoje do jiu-jitsu que trabalha a imagem dessa forma, que você acha que seria capaz, que se tivessem 100 deles, a gente furaria a bolha, para além dos praticantes? Tainan Dalpra, Nicolas... Você acha que Tainan Dalpra é conhecido por alguém que não pratica jiu-jitsu? Sim. O Mika Galvão também. Teve um amigo meu que não pratica jiu-jitsu, ele só malha e falou: Vitor, esse cara aí que ganhou o Mundial, sendo mais jovem a vencer o Mundial, Mika Galvão, tu conhece ele? Falei, conheço. Falei, cara, como que... Não, cara, no meu Instagram começou a aparecer só sobre o Mika Galvão. Então essa nova geração, com todo investimento em mídia que está tendo nas transmissões da Flow Grappling, que eu acho legal falar o que ela trouxe. Sim, pode falar à vontade, irmão. De mudança pro jiu-jitsu, né? Antigamente não tinha um streaming de qualidade para você acompanhar jiu-jitsu. Não. Antes era Budô Vídeo, mas só fazia ali o Mundial e depois você comprava o DVD. Não tem uma coisa que te ajuda, que te impulsione. Então hoje o atleta que ele sabe trabalhar a imagem e pega carona nessa plataforma que é a Flow Grappling, tudo isso eu falo. A IBJJF não pode pagar ainda o que a gente acha que deveria pagar mais, mas ela é uma plataforma gigante. Se você saber usar essa plataforma a seu favor, tua carreira vai alavancar. Então, só que o que você está falando aí é mais ou menos o que a gente viu o Melk Galvão postar ontem. Sim. Certo? Eu só não consigo ver, por exemplo, numa conversa de sábado à noite, a galera comendo uma pizza e você chegar para alguém e falar, cara, você conhece o Tainan? O cara que nunca lutou. Eu não consigo ainda imaginar esse cara falando, sei quem é, um faixa preta do jiu-jitsu, que, pô, é um monstro. Entende? Sim. Eu não consigo olhar para a mesa do lado e ver, se estiver passando um UFC, a galera vendo, a galera lembrar de alguém do jiu-jitsu. Ainda não. Eu consigo já ver a galera falando do Gordon Ryan, por incrível que pareça. Você vê... Eu tô falando isso porque isso aconteceu. Eu tava perto lá de casa, tinha ido cortar o cabelo, levei meu filho, só que tava cheio lá o barbeiro, a gente ficou do lado de fora, e aí no restaurante do lado tava passando uma gravação do UFC. E aí a galera tava conversando, porra, tem um tal de Gordon que se entrar aí ganha desses caras todos. Mas você vê que é leigo, você nem sabe. Sim. Porra, o Gordon é submission, não é MMA, e ele vai ter que fazer um trabalho gigante para perder aquela carcaça toda, porque não pode tomar o suco de banana no UFC e tudo mais. Sim. Enfim, mas você vê que são pessoas que querem ver a pancadaria rolando e já sabem que tem um cara bom de pancada na cabeça deles, que é o Gordon. Você fala, caralho, bicho, o jiu-jitsu de kimono tá longe.
Quem mais chegou perto disso foi Royce Gracie, quando lutou de kimono na jaula do UFC. Então, por isso que faz sentido o que você falou, mas eu entendo que o Tainan e o Mika são os mais famosos entre quem curte ver lutas de jiu-jitsu. E são, de fato. Mas eu queria entender o que você, como comunicador especialista em jiu-jitsu, imagina que seja necessário para que esses caras sejam falados numa mesa de bar. Ou talvez nunca serão. E ponto final. Sim. Hoje, né, a gente pode imaginar, né? Precisaria de mais plataformas falando sobre jiu-jitsu. A gente ainda é pouco ali, a gente é muito nichado ainda. Sim. Então a gente precisa abrir isso. Que para abrir isso é o quê? Convidar talvez uma Globo para ir cobrir um Mundial. Porra. Convidar uma CNN para levar algum campeão mundial para falar. Band. Mas é isso que eu falo, a gente tem que estar preparado para essa grande oportunidade para quando pintar o nosso campeão saber expressar, fato, se comunicar. A gente precisa saber diferenciar você atleta, você como marca. Vamos supor, eu gosto de sempre fazer um paralelo mais próximo ao jiu-jitsu ali, o UFC. A gente sempre fala, só americano tem oportunidade, só americano. Você vê hoje no UFC, por que o Gilbert Durinho e o Carr e o Borralho são dois atletas que mais têm oportunidade nas promoções que o UFC faz, mesmo quando eles não estão lutando. Se comunicam bem. Eles já têm uma marca. Principalmente o Caio Borralho, ele é novo no UFC. Eu já vejo as pessoas falando dele. Sim. Eu fui ver o Instagram dele para ver, né? Se comunica bem, se expressa bem, posta conteúdo relevante, comenta, dá opinião, se expõe. E o Gilbert Durinho é um cracaço, né, cara? Durinho fez uma maratona de 3 podcasts na semana seguinte ao UFC. Veio aqui, foi no Pura, pegou um avião, foi em Floripa falar com o Verdun, depois voltou para o Rio. Ou seja, tá trabalhando. E todo dia no Instagram. Sim. Aí alguém se pergunta, será que ele precisava disso? Talvez não. Ele já tá na topo ali do UFC, já disputou o cinturão. Ele sabe porque... Ele sabe que a performance dele pode levar ele. Mas ele entendeu o jogo. É isso que a galera do jiu-jitsu ainda precisa entender. Que é business. Você tem que saber esse jogo de promoção. Não tô falando que você precisa ser como Gordon Ryan e desrespeitar alguém. Mas em muitas entrevistas sempre tem o eu acho. Eu acho que deu certo. Eu acho que foi sorte. Isso não é uma coisa interessante para passar para uma pessoa que não consome. Concordo. Jiu-jitsu, você tem que ser firme no que você fala. Eu fui o melhor porque eu treino. Essa é a minha posição, ninguém vai me vencer. Será que a galera às vezes não tenta copiar o discurso do jogador de futebol, não, cara? Que é o atleta que mais fala no microfone? Foi interessante você falar isso. Há um tempo atrás eu fiz uma palestra dizendo que os atletas de jiu-jitsu tinham que parar de consumir as entrevistas de futebol. Mas é um fato. Você tá falando, eu tô vendo aqui, os caras às vezes imitam. Porque é horrível isso. É horrível. E os caras são treinados para não querer falar com o repórter. Isso. E não tem como comparar o futebol com o jiu-jitsu, porque é outra plataforma, tem milhares de câmeras. O canhão de distribuição do futebol é uma parada que chega a ser covarde. Você não precisa nem falar. Pô. O professor tá certo, professor isso, eu acho. Então, eu vejo que os nossos atletas de jiu-jitsu têm muito potencial, mas não sabem explorar isso. Verdade. Então, sempre no meu Instagram... Eu uso essa plataforma para auxiliar o esporte. Esse é o meu legado. Quero deixar essa mensagem para os atletas. Eles aprenderem a se posicionar bem, aprenderem a ter uma marca, saber como ter uma marca. Por exemplo, o Nicolas Meregali. No ano passado eu criei um prêmio, VF Comunica Melhores do Ano, onde eu criei diversas categorias para premiar os atletas, para que não chegasse ao final da temporada e não tivesse nada para agregar para os atletas. Então, eu estou sempre pensando neles e no esporte. E para o Nicolas, eu dei o troféu a ele de personalidade do ano. As pessoas falam, por que personalidade do ano? Ele foi o cara que mais se expôs, que mais falou, que mais gerou entretenimento. Ele aprendeu um pouco ali com o Gordon Ryan, mas eu acompanho o Nicolas desde faixa azul. Ele sempre teve opinião muito forte. Isso incomodou muita gente que não está acostumado com isso. Você vê que os brasileiros, às vezes, atacam muito o Nicolas por causa das opiniões fortes que ele tem. Sim. Você pode até não concordar, mas a gente precisa de uma pessoa que exponha ideias. Sim.
ele traz algo novo, ele traz interação. Se ninguém falar nada, o que a gente vai noticiar do esporte? Cara, vai além do esporte. Eu acho que a nossa cultura é cale e obedeça. Sabe, o brasileiro obedece muito a carteirada. Sim. Por exemplo, se eu recebo aqui um técnico de uma luta qualquer e ele fala alguma coisa que eu venha a contestar educadamente, é claro, até porque a conversa tem que fluir a partir de divergências e curiosidades. Não é uma entrevista do tipo Q&A, perguntas e respostas sem argumentação. Não é. Sim. Quem estiver assistindo isso aqui esperando isso vai embora. Sim, não acesse o canal. Porra. Só que a galera não entende. Porra, o cara é isso e o Alê tá querendo falar. Amigo, isso é... Da onde eu venho, isso é normal. Só que o brasileiro acostumou o seguinte, ó. Pô, fulano tem autoridade pra falar, fica quieto. Fulano é doutor, fica quieto. Fulano é médico, fica quieto. Calma aí, irmão. Não vou ficar quieto. Vamos trocar uma ideia. E às vezes eu acho que isso se reflete no respeito oriental que o jiu-jitsu, o judô propõe, entendeu? Só que uma coisa, eu sempre falo isso, cara, uma coisa é o atleta, você é atleta, uma vez que você pratica, ok? Para quem quer consumir o seu produto, você é entretenimento. Se você quer participar de um streaming que tenha várias pessoas pagando e que esse dinheiro seja share para você, entretenha. Não precisa xingar, pô. Exatamente. É interessante, eu sempre gosto de usar essa frase aí que você também usou. Pro esporte, pro atleta é campeonato ali, ele quer ganhar. Pra gente é entretenimento. Entretenimento, irmão. Quero ver o circo pegar Você fogo. pode entreter de várias formas. Sim. O Tainan, ele tá dando um show nessa parte. Ele ganha um campeonato, já tem uma masterclass. Sim. Ele não deixa o desejo das pessoas consumirem ele passar. É isso que eu falo. Teve atleta que ganhou a DCC e as pessoas não lembram mais. Se você parar para uma pessoa que é fã de jiu-jitsu, qual foi o... Fala um nome de um campeão mundial do ano passado. Ela vai te falar o primeiro nome ali, que está mais ativo. Os atletas de jiu-jitsu, eles têm que aprender a cuidar da imagem. Aprender a levar esse lado a sério. Você vê, o atleta de jiu-jitsu, ele tem um coach, ele tem nutricionista, ele tem preparador físico, ele tem diversas coisas para ele performar bem, mas chega a parte que é para cuidar da imagem dele, da marca dele, ele quer fazer sozinho ou acha que não precisa, porque é só vencer. Isso é errado, nunca vai ser só sobre vencer. Se fosse só vencer, todo mundo seria destaque. Para você, por que um cara que vence junto com outros 11, ele é destaque? Porque ele está fazendo diferente. O que gera o interesse? Não é só você ir lá e bater em todo mundo. Conta uma história, o que você passou naquele dia, como foi vencer. Entrega algo para que seu nome seja ventilado. Você não precisa falar, pô, vou matar aquele cara se você não gosta. Quem sabe, o trash talk, eu sempre digo, você tem que saber fazer isso, você tem que estar preparado para receber de volta. Quem faz com maestria tem muitas oportunidades por causa disso que a galera gosta de ver essa guerra assim, né? Ainda mais porque se trata de luta, né? Sim, quer ver o cara que fala perder, então gera esse entretenimento. No grappling funcionou muito bem. Sim. E no jiu-jitsu eu entendo que a gente não gosta muito de consumir isso desse tipo, né? Eu entrevistei o Pedro Marinho, que lutou com o Giancarlo Bodoni no Rouge No. 1. Ele falou, cara, eu não me identifiquei muito com o trash talk. Eu fiz isso para promover minha luta com o Gordon, não me senti bem. Aí eu parabenizei ele, falei, ótimo, Pedro, você identificou que essa não é uma coisa que você gosta de se comunicar. Pode virar outro produto. O que ele fez? Começou a produzir bastidores do treino dele para a luta. Perfeito, cara. Começou a mostrar o que ele estava fazendo nos treinos sem falar uma palavra. A comunicação não verbal também funciona. Muito. O Tainan faz isso bem. O Tainan fez algo depois que ele ganhou essa luta agora, de 30 minutos aí, contra o Isaac? Sim. Ele lançou um curso junto com o Rafael Mendes e o Guilherme sobre como montar o plano de estudo para vencer um adversário. Então, e ele botou algo sobre ter feito uma corrida de não sei quanto tempo após a vitória, porque eu voltei a treinar jiu-jitsu, cheguei na academia, só que a galera do meio, né, falou, pô, cara, o cara é a máquina, o cara acabou de ganhar, fez uma luta de meia hora e foi dar uma corrida só para dispersar o ácido lático. Ele estava já treinando depois dessa luta, ele postou vários vídeos. Então, você deixar com que as pessoas saibam disso já é comunicação.
É claro, ele não precisa falar. Não é precisa a comunicação falar. não verbal É dele. isso. Ele é bom nisso. É isso, cara. Entendeu? Perfeito. O que ele fez, cara, com a vitória? Você viu que, não sei se você acompanhou, mas várias personalidades do meio elogiaram ele. Uns inbox, outros nos comentários. Ele pegou esse comentário do Ronaldo Jacaré, do Marcelinho Garcia, do Rodolfo Vieira e printou e comentou o que ele achava de receber aquilo e compartilhou fotos que ele era pequeno junto com os atletas. Ele tá vendendo Irado. a imagem dele ali. É interessante ter o Tainan no meu evento. Olha quem tá falando com ele. Olha quem tá comentando as coisas dele. Então, mas vamos além disso. Acho que isso é o dever de casa. Ele tá fazendo super bem feito. E tem muita gente que ainda não faz isso, não liga para isso. Tem atleta que não gosta de dar entrevista. Eu nunca vou entender isso. Eu também não. É o seu trabalho. É. É a hora que você cria a sua marca, que você vende o que você pensa. Tem atleta que vai lutar muito bem e ele já tem um emprego garantido ali como comentarista, vai fazer outra coisa ali dentro do UFC. O UFC aproveita muitos atletas que se expressam bem. Tem outros que não sabem muito o que vão fazer depois. Então essa é um pouco da minha preocupação também. Vamos pensar assim, ó. Se esse cara tem como referência, por exemplo, os irmãos Mendes, multicampeões de jiu-jitsu, que hoje tem uma baita de uma escola de jiu-jitsu e que vão viver disso o resto da vida, Sim. sem precisar dar entrevista se necessário. Sim. O cara que tem esse modelo de vida profissional como benchmark para ele provavelmente não vai nem ligar de fazer entrevista ou não. Só que tem um porém. Ele corre o risco de ver daqui a 10 anos o jiu-jitsu não ser tão consumido quanto poderia. Por quê? O que leva pessoas a irem para uma determinada modalidade é o conhecimento que elas têm a respeito daquela modalidade. E aí, eu penso que hoje a gente discute a luta entre Tainan e Mika não receber o valor que a gente sabe que ela tem, porque justamente não há pessoas suficientes consumindo quanto consumiriam se Gordon Ryan lutasse com o Joãozinho Barriga de Peixe, que está ali embaixo. Sim. Porque o Gordon vai atrair a audiência. Sim. Entende, cara? Tudo, no final das contas, aquele papo chato, se resume à audiência, meu irmão. Sim, não exatamente. E o Tainan e o Guilherme Mendes, o pessoal da EOD, eles são muito bons nisso. Eles têm a comunicação não verbal e quando eles sentam para falar, eles são muito inteligentes no que eles falam, a mensagem que eles falam. Então eles geram audiência também nisso, de saber o que ele vai falar da luta, como ele vai analisar isso. E falando desse duelo Mika Galvão e Tainan Dalpra, é um duelo com muito potencial. Muito. Só que só eles dois ali, eu não acho que só por isso venda. A gente tem que construir uma narrativa em cima disso. A gente tem que ter pessoas falando disso e querendo consumir. E no jiu-jitsu, falando de Áudio Brasil, a gente não tem muito esse apelo de comprar pay-per-view ainda. Não tem muito apelo de comprar ingresso ainda. Então, primeiro a gente tem que mudar a nossa comunidade, a cabeça da nossa comunidade. É o que eu sempre falo. Para o jiu-jitsu crescer, são os empresários, os atletas e a comunidade para apoiar. Se a gente não tiver um apoio da comunidade para comprar ingresso, gerar interesse da audiência, como que a gente vai fazer Mika Galvão versus Tainan valendo 1 milhão para cada um, mais 1 milhão para quem ganhar? Porra, mas eu nem pensei nessa cifra aí, surreal. É o que a rede social fala, alguns professores falam, né? Eles têm muito potencial e essa luta pode mudar muito o rumo do esporte, mas a gente precisa da união para fazer essa luta acontecer da melhor forma, né? O que eu tenho de informação é que eles têm vontade de fazer, mas mais para o final do ano, né? O BJJ valendo alguma coisa. Valendo alguma coisa. No BJJ Stars, que eu acho que é uma plataforma gigante aqui no Brasil, a maior, que poderia fazer isso. Mas voltando a falar, né, pregando um pouco mais sobre isso, a gente precisa da comunidade caminhando junto com o jiu-jitsu profissional. Mas o que é a comunidade caminhando junto? Deixa eu investir no esporte, comprar pay-per-view, não consumir live pirata. O cara não fazer uma live do telefone dele quando ele estiver lá assistindo. Às vezes acontece de atleta faixa preta, cara, filmar a tela do telefone e transmitir a luta. Não, é foda. Não, isso é errado, cara. Você tá jogando contra você mesmo, você tá jogando contra os atletas e você acaba fechando portas para você. Acho que eles não têm essa noção ainda. Sim.
os donos de eventos, empresas como a Flow Rap falam, ó, esse cara aqui fez essa live pirata, pô, que isso? Ficam chateados. Sim, claro. Vai ficar sem oportunidade. Então eu sempre falo, cara, não faça live pirata. Eu lembro quando tinha Budô Vídeos, eu ainda estava na escola quando minha irmã lutava mundial na Califórnia. Minha mãe pegava cartão para parcelar com uma compra internacional para a gente poder ver a luta. Não tinha internet que a pessoa podia transmitir de fora. Tudo estava caminhando, né? Então, cara, se junta com os amigos. Se você não puder pagar, acompanha o VF Comunica, acompanha o Instagram da Flow Grappling, acompanha outras mídias que vão estar falando de forma ali de texto ou vídeo. Consome dessa forma, apoia dessa forma, para que você venha ter a oportunidade de poder pagar o seu pay-per-view. Se você é atleta, eu acho assim, um atleta ele tem que começar a trabalhar desde novo muitas oportunidades para a carreira dele, né? Se você é um faixa azul campeão brasileiro, eu acho que você já tem bagagem para fazer aula particular. Lá fora acontece muito isso. Do faixa azul, faixa roxa já dá aula particular. O Cole Abate, que é um atleta... E pode? Aqui já acontece algumas também, dá aula particular. Aconteceu, ok. Pode? Acho que pode, né? Nunca ninguém criticou um faixa azul e dar uma aula particular. Acho que não tem essa limitação, você não pode ensinar. Porque a gente vê que tem faixa azul e roxa com nível muito alto, faixa marrom com nível muito alto. Então cria essas oportunidades, vai sabendo se comunicar desde novo, para que você venha ter mais patrocínios e possa investir na sua carreira. Você comprando um pay-per-view, você vai estar investindo na carreira, você vai ver como o business funciona, para quando chegar a tua oportunidade, você está pronto. É o que eu penso assim, dessa forma. Com relação à regra, você não acha que é o que impacta? Pode ser, a gente até conversou sobre isso. Eu acho que a regra da JP, que é outra federação ali paralela à IBJJF, ela tem, né? A regra de quem faz o último ponto que ganha a luta. Se caso empatar, né? Se eu não me engano é assim, e não tem vantagem, conta ponto, né? E empatou. Quem fez o último ponto é que ganha. Então acho que deixar cada vez mais as super lutas mais dinâmicas vai poder gerar mais interesse. Eu também não curto muito, cara, luta sem limite de tempo. Loucura. E de 30 minutos. Pô, 30 minutos você não vai ver. Você vai no banheiro, você vai voltar, você vai... Se tiver um domínio muito grande só de um atleta, vai ficar chato. Você vai querer que ele finalize logo, porque você não vai aguentar mais ver ele batendo em outro. E igual o Gordon Ryan e o Felipe Preguiça. Se houver outra luta entre eles, cara, não faz sentido mais sem limite de tempo. Não. O Felipe não curte, a Flow Grappling também não quer, só o Gordon quer, né? A Flow Grappling também não quer, né? Porra. Eles fizeram uma sem tempo uma vez, cara, acho que na última temporada, que tiveram que tirar a luta, botaram a luta nos bastidores pro evento andar, que já tinha passado mais de 1 hora. Não existe. Ninguém tem saco pra isso, irmão. Cara. Que isso, cara? Entendeu? E eu concordo muito com a entrevista que o Mika fez aqui, dele opinando sobre o Gordon Ryan. Se você se acha muito dominante, também por que não bota 10 minutos? Se você pode vencer qualquer um, sabe? Sim. Então geraria muito mais interesse que uma luta em 10 minutos. O que ele pode fazer? Sim. Entendeu? Só que o marketing do Gordon hoje é só vencer, né? Só vencer. Ele vende a vitória ali, né? Dessa luta não ter acontecido também foi um balde de água fria. Sim. Na comunidade. Foi um balde de água fria, mas eu digo assim, ó. Até então, a superioridade dele se mantém e o personagem só cresce. Até a expectativa para que eles venham a lutar, não sendo ele, vamos dizer assim, o favorito como era, até que ele tivesse saído, já gera mais expectativa e já faz as pessoas quererem consumir essa luta, entendeu? Tudo que ele está fazendo hoje em dia está se revertendo favorável a ele para que mais pessoas venham assistir. Eu acho que esse que é o ponto. Será que o jiu-jitsu de kimono um dia vai ter essa repercussão? Será que se o Gordon Ryan não fosse um lutador de jiu-jitsu de kimono, também não estaria levantando o nome do jiu-jitsu de kimono? Entende? Será que se tivesse um Gordon, uma personalidade dessa, imagina que o Roger Gracie, com todos os feitos dele no kimono, fosse um Gordon Ryan em termos de personagem. Pô, explodiu o planeta. Sim. Porque era uma superioridade, porra, do cara chegar e finalizar 10 no estrangulamento da montada no mesmo evento. Imagina se ele fala assim, ó,
eu hoje vou pegar 10 assim. É porque não era dele fazer isso. Mas se fosse, imagina o tamanho da repercussão que isso ia gerar. Acho que tem muito a ver com o que você falou de lutadores começarem a gerar entretenimento. Exatamente. Exatamente. Uma coisa legal que eu gosto de falar. Estou até preparando um curso, né, de comunicação, é o Atleta e Seu Marketing Pessoal, como eu vou explicar como era a mídia, como é a mídia hoje, o que a mídia quer, como se posicionar, o que postar e o não postar, como cuidar do Instagram, como conseguir patrocínio, como manter o patrocinador. Então esse curso estou preparando com muito carinho para ajudar a comunidade. No último evento que a gente teve de kimono, foi o GP dos leves, o GP dos pesados femininos e mais superlutas. Quando você está com o microfone na sua mão, é a hora que você pode conduzir para onde vai a sua carreira. E a gente está muito só no agradecimento. É o que acontece no UFC. Perfeito. Com alguns atletas brasileiros, que eu gostaria de falar isso também. Se você ganha a luta, o seu patrocinador ele já está feliz. Você não precisa agradecer a ele nem seus amigos. Você vai estar com seus amigos logo depois. Exalta o seu trabalho, a sua dominância e aponta o seu próximo adversário. Porra, cartilha. O que você quer depois dessa luta? Eu quero lutar com ele. Nessa regra, tantos minutos, vou dar um show. Entrega o que o público quer ouvir o que você pensa. Então, eu ia só botar mais aí uma coisinha que era agradeça ao público presente. Exato. Que eles chamaram. Sim. Tô aqui chama em Louisiana, atenção para você. Chama pra você, exatamente. A pessoa só vai achar você foda se você se achar foda primeiro. Então, cria essa conexão com o público. São bons exemplos, né? O Tainan fez um discurso muito... A gente vai falar dos exemplos assim que estão se destacando. O Tainan fez um discurso muito maneiro na entrevista pós-luta, que está rodando até agora nas redes sociais. Então, o que esse cara está trazendo de atenção para a marca dele? Os patrocinadores estão todos felizes, não precisou ele falar... Agradeço meus patrocinadores, estou muito feliz com essa oportunidade. Você criou essa oportunidade de estar lá porque você é bom. Você ganhou o título e as pessoas querem ver você lutar. Mas não é óbvio para todos eles que o patrocinador quer o rios dele explodindo? Eles não têm muito essa percepção ainda. Assim, o patrocinador botou a marca dele lá. Ele quer que seu rios tenha 5 milhões de visualizações. Ele não quer um obrigado. Concorda? Sim, concordo. Mas eles acham que só falar obrigado ao meu patrocinador adianta. Não é isso. Não é isso. Você tem que ter tua marca. Você tem que expor seu pensamento. A gente precisa que os atletas de jiu-jitsu se exponham mais com as suas ideias. Você achou a regra legal do evento? Venci nessas regras, mas queria me desafiar. Na próxima a gente pode fazer numa regra diferente para ver onde que a gente chega. Criar algo novo gera uma tensão. São poucos atletas que fazem isso, né? O Nicolas Menegali, eu lembro, quando ele foi convidado para o ADCC, ele nunca tinha lutado sem kimono. E ele deu uma entrevista e falou assim, eu vou ganhar de todo mundo... Vou ganhar do Greg Jones, vou ganhar do Kainan, porque ele luta dessa forma só por pontos, eu não gosto disso, sou finalizador. Ele não concluiu o objetivo dele de lutar com o Kainan nem ganhar do Greg Jones. Mas o que ele chamou de atenção para o nome dele, para a marca dele, ele saiu 3 vezes mais valorizado do ADCC do que muito campeão. Ele soube se vender, ele aproveitou a oportunidade da entrevista. Entendeu? Sim. O Baby Shark, o Diogo Reis, sim. A gente trabalhou junto antes do ADCC e ele fez perfeitamente ali. O boné dele caiu, ele pegou o boné do patrocinador, botou a blusa, falou, trouxe o Melk ali, né? Para falar, expor do trabalho dele e deu uma entrevista em inglês. Os atletas brasileiros precisam se expressar mais em inglês também e depois fala pro povo brasileiro também. Então é essa questão de aproveitar a oportunidade. Tem campeão que ele ganha, faz uma campanha dominante, mas ele some. Ele não posta mais e as pessoas esquecem disso, sabe? E tem campeões, outros exemplos, o Galvão. Gosto muito de usar o exemplo do Galvão. O quão midiático o Galvão é. Ele precisava disso? Não. Ele já tem a academia dele. Verdade. Ele já conquistou todas as medalhas. Mas ele sabe da importância do entretenimento, o que isso pode gerar de oportunidades para ele ainda hoje. E tem atleta dominante
que ganha tudo e não faz nada. Como esse cara vai receber a oportunidade? Por isso que às vezes a gente vê muitos nomes repetidos lutando. Porque você tem que entender também que a empresa precisa vender. Então, e agora está surgindo mais do que nunca empresas que não te mantêm. Eu acho que a IBJJF, ela é a sua pós-graduação, a sua placa. Eu fiz pós na IBJJF, sou campeão mundial. A partir daí, você vai começar a ser chamado pelos streamings para que você faça lutas casadas. Nesse momento, você tem que virar o cara do entretenimento. Eu fico impressionado com o seguinte, ó. Walid Ismail, não existia nem internet. Nota 10 pra ele, pô. Cara, não existia internet. Querem falar mal do cara? Falem, mas quanto a isso é incontestável. O cara ficou conhecido dentro da luta, fora da luta, na Globo, onde quer que seja, quando nem existia internet. O que você me diz? Bota o microfone na mão daquele maluco, ele fazia miséria. Eu gosto de assistir bastante entrevistas antigas, assim como eu falo pra você que eu gosto de fazer cases, né? Analisar. Vou até entrar em alguns exemplos depois. O Walid é um cara que todo promotor de evento ama. Se a gente tivesse uns 5 Walid aí no jiu-jitsu, a gente estaria mais longe, né? Deixa eu só te cortar para o seguinte. Você falou das entrevistas antigas. Anteontem eu recebi um vídeo da entrevista dele para alguém, não sei quem foi, falando sobre a luta dele com o Royce. Pô, o Royce Gracie, cara, ele é conhecido como o maior lutador de jiu-jitsu de todos os tempos. Tava muito bem preparado, mas não deu para mim. Eu tava muito mais preparado do que ele. Nós dois, naquele momento, éramos os melhores do mundo. E dormiu o garoto, ó. Ih, rapaz. Cara, você ficava ouvindo e rindo, você queria ouvir ele falar, porque o cara não perdia a oportunidade com o microfone na mão. Não. Isso gerou frutos para ele, para que ele, depois que não estivesse mais lutando, ainda fosse lembrado, enfim. É um ótimo exemplo pra gente pegar. Pega o Rorion, pega os Gracie de uma maneira geral. Os caras divulgaram o jiu-jitsu de maneira analógica, irmão. Pombo correio. Sim. Só que o pombo chegava na academia e metia porrada em todo mundo. Hoje não dá para fazer isso. Mas você pode vender o seu produto, cara. Não é possível que não possa. Vai lá, Vitor, desculpa. Olha como é que faz sentido o que eu te falei. Naquela época tinham atletas muito mais habilidosos que o Walid Ismail. Concorda comigo? Muito. Muitos atletas que venceram mais título que ele. Sim. Quem é lembrado hoje, quem tá indo dando entrevista em podcast, quem tá com portas abertas em tudo. É ele. Fato. É isso que eu tento explicar. Gerar oportunidade de você ter um nome, você ter uma marca e não ficar só atleta. Mesma coisa o Vitor Belfort, cara. Eu sou fã dele, cara. Um dia eu quero sentar e conversar com ele. Quando eu comecei a decidir que eu faria jornalismo, né, eu saí da faculdade meio sem saber o que eu iria... Saí do ensino médio sem saber o que eu iria fazer. Então, como a minha irmã era boa de jiu-jitsu e a gente não tinha tanta condição financeira para manter ela, eu falei, cara, o que eu posso fazer? Eu vou noticiar no meu blog todas as lutas que minha irmã fizer, porque não tinha mídia naquela época. Se era em 2010, 2011. Então, minha irmã de faixa branca ganhava o campeonato e ia lá no blog. Brenda Heller vence campeonato com 3 finalizações e ia nos comércios perto da minha casa. A gente conseguiu alguns patrocinadores e no segundo ano dela treinando jiu-jitsu, a gente já conseguiu um patrocínio para lutar um mundial, onde ela foi campeã de azul. Que legal, cara. Aí o que eu e minha mãe fizemos naquela época? Na entrada da nossa rua, tinha aquelas coisas que as pessoas fazem propaganda. Nós colocamos aqui em Itaboraí, nessa rua vive uma campeã mundial. A prefeitura viu a propaganda. Irado. Entrou em contato e pagou a viagem para o mundial dela. Putz, grila. Então eu sempre pensei diversas formas de agregar valor para ela, né? Porque naquela época eu não tinha percepção que ia estar vivendo isso hoje, mas eu já queria algo diferente. Ela mora lá fora hoje? Mora lá fora, tem uma academia. Irado, irmão. É casada com o Márcio André, que também campeão mundial na faixa preta, sem kimono. Ganhou diversos títulos grandes sem kimono também. E eles se caminham para lá, estão com um business dele grande, crescendo, e eu sou muito feliz de ver ela aí. Então, quando eu comecei a decidir isso, eu ficava de noite no meu quarto, pegava o controle da TV e ficava assim,
Fala, galera, eu tô aqui com o Vitor Belfort. Fala, galera, eu tô aqui com o Eric Silva. Treinando. Que maneiro. Para que um dia eu sentasse para conversar com esses caras. Já entrevistei diversos atletas que eu sou fã, assim, mas um em especial é o Vitor Belfort, né? Um dia eu quero, tipo, sentar, tipo, como você pensa, mindset. E ele foi um cara muito inteligente. Muito. A gente tem que pegar os exemplos que dão certo e copiar. Sim. O cara ali tá dando certo, o que ele tá fazendo? O que ele faz que dá para eu colocar em prática para mim? O Gordon Ryan, vamos falar de jiu-jitsu mais próximo. Tem o trash talk dele que é o mais forte, mas o que ele faz além do trash talk? O cara é ativo na rede como eu nunca vi. Eu fiz um atleta. post no meu Instagram, quem estiver ouvindo vai lá, Vitor Freitas Comunica, 7 lições para aprender com o Gordon Ryan. Fala para mim, quais são? Cara, agora eu não vou lembrar todas, mas tá bom, agora... acho que você lembrar. Posicionamento é uma grande qualidade que o Gordon tem. Tirando ali quando ele fala coisas para atacar, mas a percepção dele de jiu-jitsu, o que ele entende de grappling ali, traz muita atenção. Ele pegou a corda do grappling e guiou para onde ele queria que fosse. Então, o posicionamento dele é o diferencial dele também. Ele foi lutar o ADCC. Ele fez mais de 15 posts pré-ADCC. Ele gerou interesse de todos os olhares para ele. Quando ele chegou no ADCC, todo mundo queria saber como seria a performance dele. Qual foi a estratégia que ele fez? Ele estava postando. Eu tô treinando muito. Contrata alguém para fazer esse social media para você. O que não pode é você deixar isso de lado. A gente vive numa era da internet, do consumo, entretenimento. Se você não entrega isso, você pode ganhar todo mundo no campeonato, as pessoas vão querer consumir o cara que está falando. Verdade. Então, o Gordon Ryan ele se posiciona bem, ele vende bem ali no Instagram. E o pós-evento dele é muito bom também, cara. Ele ganha o evento, ele faz mais de 10 posts. Ele dá a entrevista, ele responde os críticos, ele responde os fãs, ele gera audiência, ele gera entretenimento. Aí todo mundo fala, você tá dando moral pra gringo, só fala de Gordon Ryan. Falei, cara, ele tá fazendo algo diferente. Ele tá dando moral pro esporte. Ele tá fazendo algo diferente. E a mídia, ela sempre vai dar atenção para quem faz diferente, quem gera audiência. A pessoa tem que entender, como suposto, um exemplo, a Flow Grappling precisa vender pay-per-view. Claro. Qual é o campeão que vai ser mais interessante para a Flow Grappling hoje? O cara que se promove, o cara que sabe se comunicar, o cara que dá boas entrevistas. E você também pode ser o cara que vai bater em todo mundo e não vai falar nada, você vai se manter lá. Mas você, para ganhar o a mais, eu sempre falo assim, se você está feliz com seus R$4.000 e não quer ganhar R$15.000, tudo bem. Mas tem gente que vai pegar esses R$15.000, vai se transformar em dólar e vai pegar esses dólares maiores porque ele está fazendo mais. Numa palestra eu também uso o exemplo do Conor McGregor e o José Aldo, que é uma paralela interessante sobre questão midiática. O José Aldo ele foi o maior campeão de todos os tempos peso-pena. Mas o Aldo era um cara que não falava inglês, não dava muita entrevista. As performances dele falavam por ele. E ninguém incomodava ele ali, né, no reinado dele. Até que chegou o irlandês, Conor McGregor. Primeira luta, falou, você é campeão do UFC. Ele falou, esse cara é maluco, você é campeão do UFC. Mas ele já sabia como funcionava o business e o que faltava no UFC. Depois do sucesso ali do Anderson Silva, Chael Sonnen, eu acho que o modelo pro Conor McGregor foi o Chael Sonnen. Sim. Só que ele fez muito melhor porque ele ganhava. Exato. Então ele ganhava e falava. Em acho que 6 ou 7 lutas ele disputou o cinturão do José Aldo, infernizou a mente do José Aldo, conseguiu ganhar. Aquilo ali foi uma mudança ali pro esporte, né? Quando ele ganhou e a mente dele estava muito à frente dos outros lutadores. Quando ele ganhou o peso, o Pena falou que era lutar com o Ed Álvares e você é o duplo campeão do UFC. Pô, o UFC, filho, é o que ele tá trazendo de atenção. Aí eu digo, o José Aldo, ele foi campeão, ganhou dinheiro, mas o Conor nem se compara. Não. O que ele fez de grana... Ninguém se compara. De popularidade, de oportunidade que ele tem até hoje por ele saber se comunicar. Sim. Entendeu? Então, é esses exemplos que
que a gente precisa olhar e fazer. Você não quer falar mal de outra pessoa? Legal, também não gosto dessa parte, mas de alguma forma você tem que gerar o interesse das pessoas que quererem comprar para ir no teu seminário, comprar para assistir você lutar. Você não precisa vender o vilão, você pode vender o obcecado. Sim. Ninguém é mais obcecado do que brasileiro campeão. Até porque as dificuldades do brasileiro costumam, na média, ser muito maior do que a de atletas de países desenvolvidos. Então vamos pegar um cara aqui que nunca foi o bad boy, Cristiano Ronaldo. Cara, eu acho que ele é o cara mais seguido no Instagram. Se não, tá nos top 10 aí dos caras com o maior número de seguidores do planeta. Ele não faz trash talking com ninguém, mas ele é obcecado. Ele é o símbolo da perfeição, da devoção à dedicação, sabe? É um cara que tenta estar acima dos demais. O Cristiano Ronaldo é aquele exemplo da comunicação não verbal, e quando ele falava, ele tinha algo interessante para trazer. Ele mostrava os bastidores. Eu vou deixar você ver isso que eu tô fazendo. Isso. E ele se incomodava quando alguém falava que ele não era o melhor. Ele provava. Exato. Na hora da entrevista, ele sabia que ele ia falar aquilo. Você disse que eu não ia fazer 3 gols, eu fiz 3 gols, sou o melhor. Vamos mais longe. Quando perguntaram a ele, o filho dele começou a treinar, você acha que ele um dia vai ser o melhor do mundo? Ele falou, melhor do que eu, não. Mas pode vir a ser muito bom. Você fala, olha, ele não deixa o personagem cair em momento algum. Sim. Por que você acha que ele vai ficar triste do filho dele passar ele? Óbvio que não. Mas ele tá ali fincando a bandeira dele de que meu nome é perfeição. Ele construiu uma marca muito forte, muito forte. Entendeu? Em cima da obsessão. Então, se você, às vezes, até os jornais esportivos comparam, né, os atletas que têm menos idade com ele, que decidiram se aposentar, como tá hoje, como ele tá, né? Sim. O cara é obcecado em ganhar. E o brasileiro também gosta de consumir muito a pessoa humilde, né? Sim. Então, usa isso a seu favor, cara. Durinho faz isso bem. O Durinho, eu vou até falar um pouco, assim, do UFC Rio, né? Teve um menino que lutou com o Robocop. Eu esqueci o nome dele. Cara, Bruno Huck. Ele não aproveitou o momento da pós-entrevista. Ele acabou de nocautear um cara... Que era o favorito. Que era o favorito e que o Adesanya falou que gostaria de lutar com ele. Ele só agradeceu e pediu que o UFC ia decidir o adversário dele. Nesse momento, você ganha um cara com um nocaute absurdo. Você chegando no UFC, você só vai agradecer. Era a hora dele falar que queria, já tinha que vir com o nome pronto para na hora da entrevista quero lutar com ele. Quantas lutas boas tiveram depois da dele? Você acha que o Dana White vai lembrar dele com o primeiro nome depois, tendo tantas performances boas? Verdade, concordo com você. Aí veio o Gilbert Durinho, finalizou o cara, falou do Colby Covington, falou do... que tá pronto, né? Que ele ia ter o TUF, né? Vendeu ali, eu tô pronto, eu vim para ganhar qualquer um. Eu quero esse nome, se não for esse, eu quero o Jesus das ruas. Então você vê que como que o UFC não vai dar atenção para esse cara? Esse cara traz audiência pro UFC. Esse cara traz o que o UFC precisa. Na verdade, o Durinho, depois disso, estava aqui gravando, acabou a gravação. O Ali ligou para ele aqui, falou, não, vai lutar com o Masvidal dia 8 de abril, aqui dentro do estúdio. Você vê que o cara consegue cavar de fato e chamar a atenção da galera lá. É o que você falou, cara. Ele, assim, eu gosto muito de acompanhar ele porque ele se expressa bem, ele fala, ele gera audiência. No UFC Rio ele se destacou, cara. Pô, foi nítido, assim, como ele tá longe os outros brasileiros estão longe dele nesse quesito de ser uma marca. O Durinho hoje já não é mais um atleta, ele é uma marca. Gilbert Burns é uma marca dentro do UFC. O Caio Borralho está no caminho para ser uma marca dentro do UFC. Do que o UFC está investindo nele, ele começando, é porque ele tem algo diferente. Acho que é bom a gente deixar claro que você está falando o seguinte, dos não campeões, esses dois. Porque quando você é campeão, ou o UFC pega o canhão midiático dele... Sim, mas tem campeão que não aproveita. Sim, mas você concorda que quando o cara mete a cinta... Sim. O negócio muda. E por isso que os atletas, eles têm que estar preparados para ser campeão também. Para quando pegar a cinta, explodir. Porque você não pode pegar o seu cinturão e só deixar ele no teu ombro e não saber o que vai ser guiado. Né? Teve um outro que lutou com o Bando Moreno, o nome é Daico. Davidson Figueiredo. O Davidson Figueiredo, ele foi por um caminho que ele não conseguiu segurar por muito tempo de fazer trash talk.
Então, para mim, ele perdeu oportunidades sendo campeão. Ele era para manter o mesmo estilo dele. Então, quando o atleta ele tem profissionais que auxiliam ele nessa jornada, fica bem menos difícil de você chegar ao topo, né? Você vê o Demian Maia. Demian Maia era um cara que trazia atenção e nunca precisou fazer trash talk ou falar de Estourou ninguém. a bolha. Sim? Sim. Então, ele é o Rogério Minotouro. Então, são esses caras, assim, o que eles estavam fazendo? Tem que pegar e olhar o que esses caras fizeram de diferente. Eu penso assim do trash talking, ó. Para o público brasileiro, não funciona. Mas, se você tiver suporte, se você for um cara ativo no Twitter, se você dominar bem a língua lá, o inglês, fluente, você vai conquistar um público americano grande, que pode até ser mais rentável. Sim. Entendeu? Funciona. O bom moço funciona melhor no Brasil. De novo eu vou citar Vitor Belfort, foi um bom exemplo. Demian Maia foi um bom exemplo. Minotauro é um bom exemplo. Nenhum desses caras foi bad boy em momento nenhum da carreira. Eu me arrisco a dizer que o Anderson com cinturão e Vitor sem cinturão nenhum, o Vitor era muito mais popular até os dois lutarem. Sim. Então, dá pra fazer, cara. Dá pra fazer muita coisa se você usar a exposição que você possui como lutador pra fazer dinheiro sem trocar soco. Porque o que mais me dá medo na carreira do lutador é que ela pode acabar amanhã, irmão. Sim. Porra, e se ninguém te conhecer, já era. Sim. Sabe? Você pode estar treinando, dá uma canelada de mau jeito, se quebra, enfim. Pode acontecer, Vitor. Sim. E aí, meu irmão? Verdade. Então, por isso que a gente fala, o atleta ele tem que ser completo, né? Dentro e fora do octógono. Você tá no UFC, que é uma plataforma gigante. Você não lançou teu YouTube ainda. Você não tem conteúdo seu vendendo. Você não tá fazendo aparição. Nada. O que você tá fazendo que você só quer trocar soco? Não é possível. Você não treina 18 horas por dia. Não é possível que você vai querer fazer 5, 6 lutas no ano, pô. Você tem que fazer 2, 3 e ganhar bem. O Durinho, o exemplo mais próximo do Durinho, o cara, eles estão sempre em constante evolução nessa parte. Por que eu vou fazer com a minha marca para eu estar num evento sem lutar? Você vai pagar tudo para eu estar lá. Sabe? Então tem campeões que passam, não aproveitam. Então tudo é você aproveitar o momento onde você está, a plataforma que você está. Igual os atletas de jiu-jitsu. Aí vai ser 3 vezes campeão, 5 vezes campeão mundial e ninguém vai lembrar de você. O que você está fazendo de errado? O que você está deixando de fazer, sabe? Que não é errado, né? Acaba sendo uma escolha. É uma escolha, exatamente. Uma escolha sua, né? A gente tá. É bom você falar isso, porque assim, ó, o que eu tô fazendo, digamos assim, não é uma crítica, é uma constatação de quem sonha com um esporte que poderia ser muito maior. Mas é claro que o atleta tem o direito dele de ficar recluso. Com certeza. Amanda Nunes. Sim. Né? Sim. Campeã e não quer falar com ninguém, acabou, irmão. Sim. Como é que eu vou falar que ela tá errada? O que eu digo é, se você quer ir além e não trocar golpe até os 60 anos, você vai ter que viver da sua imagem. É uma coisa, foi bom você falar isso. Gordon Ryan fez um contrato milionário. Ah, vou lutar com Gordon Ryan, quero ganhar a mesma coisa que ele. Você vende o que você quer. Você traz atenção do que você... Você quer $20 mil para lutar, você traz a audiência de que vale $20 mil. É isso aí, meu irmão. Você entrega $20 mil fora da luta? É isso aí. O que você faz para você ganhar $20 mil? Você se posiciona? O que de interesse vai fazer você valer além da sua performance? Porque bom de porrada, bom de jiu-jitsu tem um monte. Você tem que se destacar de alguma forma, cara. É essa a ideia que eu passo, sabe? As pessoas têm que consumir de você para você ser diferente. O que fizeram os Mendes ser diferentes numa era que não tinha tanta mídia? Por eles estavam sempre filmando as lutas, estavam sempre fazendo. Mesmo? Eles já faziam? Eles já faziam, cara. Antes de ter esse boom midiático, em 2011, 12, eles iam para Abu Dhabi, eles tinham as lutas filmadas de alguma forma e postava depois os textos deles pré-luta, era uma coisa contando a experiência, o storytelling. Como treinadores, eles têm lá uma mídia da AOJ bem Agora feita? tem, bem feito, perfeito. A mídia deles, assim, muito boa mesmo. Aluno pra caramba, né, meu irmão? Eu fui agora no Europeu e eles me contrataram para eu gravar os alunos deles no Europeu. Todos eles têm
a luta gravada, todos eles vão se posicionar bem depois. O Guilherme Mendes guia muito bem eles nessa parte de direcionamento, né? Só não vai fazer quem não quer mesmo, sabe? Aquela ideia que a gente teve, mas você tem um cara que faz isso, você vai ser diferenciado. Você vai entrar no Instagram deles, é tudo a paleta de cores. Tem identidade visual, né? Tem, cara, é diferente. Você vai trazer um cara desse pro seu evento, você sabe o que vai trazer além dele. As pessoas que acompanham ele, o que ele gosta de fazer. Por exemplo, na luta do Isaac e Tainan, eles botaram na plataforma que eles têm os bastidores até o dia da luta. Foram botando por episódio. Ah, e é o que? É uma plataforma para membros? Irado, hein? É o J Plus, se não me engano o nome é assim. Então, os seminários do Tainan são tudo lá. Os vídeos exclusivos saem lá e algumas coisas eles postam ali nas redes sociais. Então, gera o interesse. Sim. Tem gente que vai lutar um evento, tem atleta que vai lutar um evento e tá cotado como favorito, mas ele mesmo não se vende, ele não aproveita esse hype. Irmão, tem atleta de MMA que nem posta sobre a luta que vai rolar daqui a uma semana, irmão. Sim, porra, você fala, caralho, irmão. Semana direct vai rolar luta, bota aí, brother. Então, como que esse cara quer ter um patrocinador alto? Ele não vai ter um patrocinador alto porque ele não entrega um conteúdo, um posicionamento que vai valer o valor que ele quer. Então é isso. E nos eventos de jiu-jitsu acontece muito isso, cara. Eu lembro do ACB, não sei se você já ouviu falar. Não é um ACA hoje de MMA? Ah, o ACA da Rússia? Tinha o ACB, que era de jiu-jitsu também da Rússia, que era o Berkut. Eles tinham que ficar mandando mensagem para os atletas. Pô, tem que postar aí, cara. Fazer o post aí que vai ter a luta. E os caras ganhando bem por isso. Então, assim... Aí eu ficava pensando, o que eu posso fazer para ajudar essa galera a se posicionar, né? Você vai fazer um evento, vai lutar o BJJ Stars, cara. Agora que vai valer 200 mil pro G. Faz 10 posts. Você não tá fazendo pro BJJ Stars, não. Pra você tá fazendo pra sua marca, cara. As pessoas que patrocinam outros atletas, olha esse atleta que a gente não patrocina, olha o que ele tá fazendo. Quando o contrato do outro acabar, a proposta vai vir para você. Tem atleta que tá deixando de pegar a oportunidade que era para ser dele. Todo atleta tem Media Kit? Se você for perguntar pro jiu-jitsu, poucos têm. Caralho. Entendeu? Material de trabalho do cara. Eles não estão preparados para as grandes oportunidades. Vai surfar a onda quem tá já se preparando para quando ela chega, entendeu? Para mim, o Mel que tá muito à frente de... Cara... Sei lá, eu não conheço todos os treinadores, mas só por ele ter essa visão, ele já tá... Estar com ele é um bom negócio para quem quer ser profissional de jiu-jitsu. Entende? Cara, eu tava semana passada lá com ele. Ele é um cara muito inteligente. Muito. E o que mais me impressiona ele é o ouvido. Ele tá sempre pronto para aprender alguma coisa. Ele não te questiona algo que ele não sabe. Se você é o melhor da sua área, ele vai te ouvir, vai querer replicar o que você faz. Monstro. Então, quando ele conta as experiências dele de como ele ficou um treinador bom, veio para São Paulo, veio o treino do Cícero Costa, foi pro Cobrinha, viu o treino para replicar tudo nos alunos dele. Ele conta, errei, mas aprendi. Hoje, os atletas que estão com ele ali, se seguir 100% que ele fala, vai dar certo. Vai ser campeão. Sim. Vai o cara ser tem campeão. metodologia. Ele tem um caminho certo. Sim. Vai fazer isso aqui que vai dar certo. Então, os atletas dele têm uma rotina muito puxada, cara. O Mica Galvão tem uma rotina de acordar 4h50 da manhã e dormir 8 da noite, 9 da noite só treinando. E ele é um cara que fala bem. Eu admiro muito isso no Mel, que ele se expressa bem, cara. Sim. Eu falo pra ele assim, mestre, você é um cara que vai poder vender palestra sua que as pessoas vão comprar. A sua história, o método que você fez na sua vida, impacta outras pessoas que também não são do jiu-jitsu. E eu sempre gosto de mencionar, cara, o jiu-jitsu é um esporte que tem muita história motivacional que pode inspirar pessoas de qualquer outras áreas. Pessoa que veio do nada, Ronaldo Jacaré, entendeu? Esses atletas de Manaus que vêm do nada e se transformam em grandes pessoas, em grandes empresários. O que isso pode impactar na vida de outras pessoas, entendeu? É pessoa que construiu a vida através do esporte, cara. O documentário dos altos e baixos dos meninos Foi de Manaus, sensacional. quem fez? Foi a Flow Grappling Foi a produzindo. Flow Grappling? A Flow Grappling acompanhou eles do início do ano passado, né, para lutar a seletiva, até o evento principal, cara. E tá gratuito na plataforma. Você não precisa assinar a Flow Grappling para assistir os altos e baixos dos meninos de Manaus. E eu fiz uma crônica desse documentário que eu assisti antes de ir pro ar,
A conexão do Melk com os meninos ali Assustador, né? é bizarro. Bizarro. A confiança que os meninos têm nele de que vai dar certo o que ele fala é absurdo. É doação mútua. Ele costuma falar que os meninos são treináveis, né? É muito mais fácil você conduzir um cara que é treinável, aquele que só te escuta. E os meninos escutam muito ele. E a conexão ali, a confiança. E, cara, você vê ali ele conduzindo, dá pressão, segura, levanta o quadril. Parece que ele tá controlando o boneco de videogame ali. Ele tá com o controle e eles replicam tudo. Um momento interessante ali foi quando ele teve que se ausentar da luta do Fabrício Andrei e o Diogo Reis, que no ADCC você não pode fazer uma luta fake, senão você é desclassificado os dois ali, né? Então aquele momento ali impressiona bastante a maturidade de ver dois atletas, porque começaram junto, né? São amigos lutando. Jovens. E saíram na mão mesmo, cara. Saíram na mão. E até ter ali que ele tenta falar com o Fabrício, né? E o Fabrício sai um pouco. Fiz até uma entrevista com ele para entender, ficou chateado e tal. E ele explica, né? A gente vai lutar, a gente tá no mesmo peso, vai lutar muitas vezes, mas a gente é profissional. Então você vê que os atletas têm uma mentalidade muito acima também, são profissionais. E no documentário destaca muito isso do Fabrício, né? Que ele teve que lutar com companheiros de equipe na seletiva do DCC também, que tinham outros alunos do Melk lá. Tem ali a emoção dele ver o Mika perder, cara, é interessante. O Mika e o Melk, a humildade deles de reconhecer, apertar a mão, perdemos essa ali, você vê a emoção. O Melk tendo que blindar a mente dele para conduzir o Diogo Reis até o título, e o Diogo Reis, depois de ter lutado com o Fabrício, visto o Mika perder, tudo isso antes de fazer a final. Se você não tiver um mental forte, uma pessoa ali que você tem confiança dela, você se perde. Fato. Você vai ver o teu amigo perder. Aí tu lutou já com outro amigo. Se você deixar falar, acho que é melhor não ganhar, porque ninguém ganhou, eu quero ganhar também não. Mas ele foi lá, deu o máximo dele, ganhou. E aquela chamada ali para valorizar o mestre, né? Foi muito sinistro o que o Diogo fez, né? Exaltar o trabalho dele, né? Eu vou além, cara. O Melk, além de todas essas características que você trouxe, que são incríveis, na conversa que eu tive com ele, quando ele falou uma das primeiras frases da resenha, eu já falei, porra, o cara é diferente. Porque eu acredito em método, ok? Se você não tem meta, se você não tem método, qualquer lugar vai servir, irmão. Sim. Ponto. No esporte complexo como é o jiu-jitsu, porra, mais ainda. Então o treino pro amador, porra, eu tô com 42, vou fazer 43. Se eu chegar lá, ver uma posição, repetir 3 vezes e rolar o resto da noite, valeu. Sim. Cansei, parei, só no próximo, valeu. Agora, para um profissional, irmão, ele falou, cara, tem que ter método. Eu ensino 1 passagem de guarda, 2 passagens de guarda, 3 passagens de guarda, e depois eu te ensino como defender cada uma das 3. Passou daí? Eu vou te ensinar 3 imobilizações e como se desvencilhar das... São blocos, são módulos para que você não passe. Hoje é uma raspagem, amanhã é uma queda. Você fala, caralho. É um currículo, né? Um passo a passo. É um passo a passo, cara. Isso parece óbvio, mas não é óbvio não, irmão. É método. E o cara faz drill em cima de cada um dos módulos. Sim. Aí você para e pensa, ele ganhou quantos mundiais? Eu não vi o Melk lutar em lugar nenhum. Sim. E aí, meu irmão, vai contestar o trabalho do cara como? Isso é uma coisa e um paradigma que está sendo quebrado no Exato. jiu-jitsu. Você não... O fato de você ser um atleta multicampeão não quer dizer que você vai ser um professor bom, não. Não mesmo. Tem atleta que não consegue dar uma boa aula sendo Sim. multicampeão. E tem Sim. atleta que não vai ser campeão e vai ser um Baita técnico. treinador. Grava isso que eu tô te falando aqui. Tem um aluno do Melk que ele tá em Manaus. Ele é Coach Clay. Ele decidiu abandonar a carreira de competidor de lado para se dedicar a ser técnico. Ele é muito novo. Cara, é bom. Ele mora junto com os novos atletas da escola Melk Galvão lá. Olha o que o cara fez. O cara fez o inverso. Ele é novo, decidiu ser treinador dos atletas, vive com os atletas, conduz os atletas e eles estão tendo muitos resultados expressivos. Vai ter o brasileiro agora, que aí eu acho que o trabalho dele vai alavancar mais. Mas me impressiona que hoje a profissionalização do jiu-jitsu está chegando muito cedo para as outras áreas. Eu acho que isso vai ajudar a elevar o esporte, né? Ter mais treinador, né? A gente tem atleta que
é o próprio treinador dele, né? Isso está mudando ao longo dos anos. Você lembra que a categoria pesadíssima era só o cara gordinho e baixinho. Hoje é o cara atlético. Então tá tudo mudando. Você vê que a categoria peso-pena, pluma, era só os caras fazendo guarda. Hoje tem muito passador. Você não tá vendo que tá mudando a todo instante. Então o futuro... Isso é muito bom, cara. O futuro do jiu-jitsu é muito grande. Basta a gente trabalhar. Caralho, que a gente vai chegar lá. Você parafraseou André Pederneiras na primeira ou segunda entrevista sobre lutas aqui do canal, lá no início. Ele falou assim, para mim o MMA chegou no teto. O teto é o UFC. E para mim o jiu-jitsu não tem limite. Não tem. Você entendeu? Concordo. Foi em 2021, eu acho. Falei, cara, não entendi direito na época. Hoje tá bem mais claro para mim. O teto do MMA é o UFC. Ponto. Eu não acredito que vai surgir uma outra organização e blá blá blá. Esquece, porra. Não vai ter como competir com o UFC e você vê. Vamos falar sobre comunicação. Você vê a comunicação do UFC e compara com os outros eventos. Tem como comparar. Que isso, cara. Ele tá muito à frente em questão de tudo. E não é sobre dinheiro. Não. O Bellator é da Paramount. É uma puta empresa. Porra. É uma baita empresa. Mas não investe no MMA. Sim. O Affliction era do Donald Trump. Uma porra de um bilionário. Sim. Não falta dinheiro. Não durou, sei lá, quantas edições durou aquela porra? 3 ou 4? Poucas. Você entendeu? Não é sobre isso, cara. É sobre fazer o que precisou ser feito e ter disposição para fazer, como os Fertitta e o Dana fizeram. A constância, né? Constância. O UFC irmão. é constante demais e é inovador demais. Uma empresa, para se manter, ela tem que ser constante e inovadora. E encarou décadas, eu não sei. Acredito que sim. Encarou anos de prejuízo. Sim. É isso que eu sempre quis trazer para o VF Comunica. Constância e inovação. Saber criar novas formas de trazer atenção para o jiu-jitsu. Então, por isso que eu lancei o prêmio. Estou com minha esposa aqui também. Ela é parte principal do VF Comunica, tem sempre ótimas ideias ali junto comigo e a gente está na mesma missão, por isso que dá certo. Então, eu sempre busco novas formas. O que vai fazer ter mais atenção para o esporte? Antigamente, ninguém fazia essas artes de frase, né? Você pegar, o cara falou, transformar numa arte de frase ali no jiu-jitsu. Sim. Comecei a fazer isso para dar mais... Pô, onde esse cara falou isso? Eu quero ver a entrevista. Aí ia pro meu YouTube a entrevista. O cara comentava ali, eu vou promover esse comentário dele numa arte bonita, bem feita. Tem uma equipe que trabalha comigo, tem um design que eu passo a ideia para ele, ele cria tudo personalizado. Então eu tenho essa percepção de que para seguir você precisa ser diferente. Então foi o que a gente aplicou. Ser diferente, igual essas lições que você escuta aqui dos campeões, você deve aplicar alguma coisa na sua vida. Diário. Então, no meu, eu aplico muito assim, por que esse cara tá fazendo inovador no esporte que eu posso aplicar na comunicação? Não, eu aproveito na comunicação e aproveito pra vida, lição. Vida, óbvio. Entendeu? Óbvio. É o que eu faço. Então, eu tô sempre estudando muito, vendo pessoas de sucesso, porque o método de sucesso é o mesmo para todo mundo, cara. O que levou a pessoa ao sucesso? A constância. Constância, fato. E saber o que tem que ser feito e repetir até você furar essa linha. Caralho. Então, eu fiz isso, eu faço isso, né? Eu não tô pelo dinheiro, pela fama. As pessoas, às vezes, podem olhar para mim e pensar isso. Não. Tô por um propósito muito maior. Quero ver meu esporte grande, crescer e tenha oportunidades gigantes para todo mundo. Quero ser um comunicador reconhecido. Então, eu tô por esse propósito. É um propósito, né? Sim. Eu tô pelo propósito. Você falou da constância e eu vi um filme. Filme não, foi um trecho. The Rock. E um comediante, um baixinho, esqueci o nome dele, cara. O cara perguntando, porra, por que você ficou fortão assim, cara? Incrível como você é desse tamanho. Ele falou, porra, isso é mole. É só ir à academia nos últimos 20 anos, todos os dias, comer isso, e à noite você fazer não sei quantos minutos de aeróbico. O cara ficou olhando pra cara dele assim, caralho, você fez isso? Ele falou, sim, é só fazer isso, porra. Todo mundo consegue. Impressiona, né? Porra, mas se você parar pra pensar pro cara que já tem aquilo na rotina, é só fazer isso. Foda é você aderir à rotina, né? Sim, a constância sempre vai separar de quem quer e quem não quer. Ou de quem acredita. Porque agora eu vou falar, os atletas fazem o mais difícil, na minha opinião, que é ser atleta. Sim, sim. E
incluir na rotina a comunicação, que ao meu ver é o mais fácil, eles ainda têm um caminhozinho a percorrer, entendeu? Cara, é sempre aquele... É o paradigma que eu tento quebrar, sabe? Disso que atleta não fala luta, não. Atleta fala sim. Claro que fala pra caralho. Atleta se expõe, atleta comenta, Lógico, porque a corda ali tá na mão dele. Pra onde você vai guiar o esporte? O que você quer? Você quer valorização? Você vai entregar algo pra empresa pra você pedir isso. Então tá nesse caminho. Quando os atletas acordarem, mas tem alguns que já vão surfar essa onda primeiro, né? Os outros vão falar, pô, por que eu esperei tanto tempo para começar? Cara, eu fiz uma entrevista com o Mohamed Ali, ele é campeão mundial de jiu-jitsu. Mohamed. Mohamed, você conhece, né? Tô ligado. Quando ele começou com o YouTube, as pessoas chamavam ele de marrento. Pô, esse cara aí, pô, ganhou o quê pra estar falando no YouTube? Só que ele foi construindo a marca dele. Eu fiz uma entrevista com ele pro meu canal no YouTube. E ele fala, Vitor, o cara vinha... Eu já tinha ganho europeu. E o cara falava assim, me manda seus números aí, me dá suas impressões aí. E eu ganhava mais do que campeão mundial na faixa preta antes de eu ser campeão mundial. Então, eu passo essa mensagem, cara, ele tava ganhando bem, sem precisar se esforçar muito, ter que fazer várias super lutas no ano. Ele tava construindo uma marca dele, investindo a grana em outras coisas. Sim. Então, ele foi um exemplo, assim, sinistro. Quem pegou ali e fez, se deu bem. Popó e o Whindersson. Você acha que o Popó não curtiu o gostinho de pular de 300 mil seguidores para 3 milhões 600 e brau? Sim. Porra, meu irmão. O Popó nunca tinha tido tanta visibilidade. Esquece, nem antes. com todos os títulos mundiais. Porra nenhuma. Sim. Então, acho que os atletas de jiu-jitsu podem buscar essa conexão Claro, com outras pô. pessoas, sabe? Claro, meu irmão. Então, não pode deixar um comentário de uma pessoa que é influente em outro nicho passar batido para agradecer ela, pergunta se ela conhece o jiu-jitsu. O Neymar nunca replicou um atleta de jiu-jitsu no Instagram. O dia que fizer isso, fudeu. Acho que não. Porque tá ligado que esses caras fazem da noite pro dia um qualquer virar. Pô, esses humoristas aí, às vezes eu lembro o cara no início tinha nada. Neymar repostou o cara famoso, fudeu. contrato Exato. com a Adidas. Pá, tá aí até hoje. Exato. Então essa conexão, assim, é só ter esse network. Só a galera, exatamente. Neymar, vamos tira uma foto aí, traz o cara, bota o kimono. O João Gomes, que é atleta do Flamengo. Do Flamengo. Ele é fã de jiu-jitsu, Tô cara. ligado. Eu tentei trazer, só que ele saiu fora e tal. Ele troca mensagem com o Mica Galvão, acho maneiro isso. Isso é irado. Entendeu? Tipo isso é foda. Imagina só, o João Gomes, a torcida do Flamengo é muito grande. Quanta gente chama ele de ídolo e ele fala que o Mica é ídolo dele, que ele é fã do Mica. Olha que parada sinistra. Vamos voltar sabe? no passado, irmão? Vitor Belfort abrindo um jogo do Flamengo. Bizarro. Não tinha a internet que a gente tem hoje. Naquela época era Tatame e Grace Magazine impressa. Sim. Só precisa de um Mica sendo lembrado num clássico por um jogador de um time do tamanho do Flamengo. Quem é esse cara que o João Gomes falou, sabe? É. Só precisa disso. Põe o cara na tribuna e um astro desse do futebol replica ele no Instagram. E o que eu digo, a gente tem que estar preparado quando essa oportunidade chegar. Porque para ela escorrer pelas mãos é muito fácil. Verdade. Tem que estar preparado para essa oportunidade de um atleta famoso, gigante de outro esporte, falar do nosso esporte. Como não deixar essa oportunidade passar? Você vê que muitos atletas do jiu-jitsu estão conectados no MMA, mas não aproveitam muito essa oportunidade, não criam bastidores, não traz essa audiência a favor deles, está ali só pelo trabalho, sabe? Lógico que às vezes você fica pensativo muito pelo resultado, eu entendo isso, mas não pode deixar essa oportunidade. Leva alguém, deixa o celular gravando, pega umas imagens exclusivas, faz o teu nome crescer, sabe? Saiba dar boas entrevistas, responder realmente aquilo que o repórter está te perguntando. Então, é tudo sobre isso, né? A comunicação, né? Você vê, por exemplo, hoje, um Casimiro Davi, do Casé, falar do jiu-jitsu a algum atleta, pô, ele dá fama para qualquer pessoa hoje. Qualquer pessoa, irmão. Entendeu? Qualquer então, pessoa. tipo assim... Se ele fizer um react de uma luta de jiu-jitsu lá, fodeu. Bizarro. Você entendeu? O que tá acontecendo nessa luta? Mas meu maluco foi pras costas ali, então... Entendeu? Tem que estar preparado para essas oportunidades. Então, acho que a Federação de Jiu-Jitsu, aí, BJJF, pode começar a tentar criar essas conexões. Não vai. Nunca vai. Na minha opinião. Cara, porque a IBJJF é um órgão que não é um órgão colegiado, ela tem dono.
Para ela é bom que ela continue sendo o centro das atenções do jiu-jitsu, para que ela continue sendo a principal chancela que abre porta para os streamings, porque se daqui a pouco ela não for mais necessária, para de se lutar por medalhas. Tô sendo bem, como é que eu vou te dizer, raso na minha colocação, porque eu tô olhando muito de longe, sem nem conhecer a IBJJF a fundo. Mas eu acho que o Carlos Gracie não vai se meter nessa porra, porque para ele tá dando certo. A missão da IBJJF é fazer o jiu-jitsu ser o esporte mais praticado do mundo, né? Então, pra gente fazer que o esporte seja mais praticado, a gente tem que tornar ele mais conhecido tornar o esporte conhecido por mais pessoas. Mas na velocidade que vai na América não tá bom pra IBJJF? Acredito que sim, mas mundialmente falando, a gente ainda tá... Ela não vai atender mundialmente. Até se fosse um evento itinerante, eu te falaria, porra. Sim. O Mundial é feito hoje aqui, amanhã na França. Eu acho isso difícil acontecer no Mundial. Eu acho que é impossível. Então, por isso que às vezes a gente também tem um atleta que só luta um Mundial. Como a gente conversou falando desde o início de comunicação, é você aproveitar a plataforma. Sim. A plataforma IBJJF, ela te impulsiona se você souber usar. Sim. É um Mundial, é uma luta boa contra algum nome bom. É tudo o momento que você aproveita. Mas eu acho que vai ser sempre conservadora. Entendeu? É um bom canhão, sim, mas ela não vai te levar para os lugares que a gente ficou aqui durante mais de uma hora trocando ideia, entendeu? É trabalho individual. Sim. É trabalho individual a ponto de entender que Mika e Tainan, para que seja uma luta vendável a valores de Gordon Ryan, ambos têm que ter um trabalho midiático tão grande quanto o do Gordon, que sequer pisa na IBJJF. O Gordon lutou Mundial sem kimono, Pan-Americano ganhou, né? Ele não vai lutar mais lá, eu acredito. Vai lutar onde está o dinheiro, onde está a visibilidade, né? É isso. Então a gente tem que olhar e ver o que esse cara tá fazendo para ele ganhar tão bem assim de prestígio, né? É isso. Ele foi lutar o UFC Fight Pass lá. Invitational. Caraca, eu fiquei admirado de ver quantos posts ele fez mencionando o UFC. O UFC não precisa de ninguém mais fazendo marketing para ele. Mas esse cara faz algo diferente. Alguém tá olhando isso e ele tá fazendo. Ele não tá fazendo isso à toa. Sim, pô. Então, o jeito dele de promover a marca dele é muito diferente, cara, de todos. Então, ele gera atenção. O jiu-jitsu precisa isso. Gerar mais atenção, mais audiência. A gente conseguindo isso é um passo para a gente fazer cifras mais altas. Enquanto a gente não fizer isso, eu acho muito difícil. Uma luta de jiu-jitsu nossa vai valer 1 milhão. Não que eu acho que não pode acontecer, acho só difícil. Temos potencial, mas a gente precisa trabalhar as outras áreas para que isso aconteça, né? Como a gente fala que, a gente sabe da magnitude do Mika Galvão, o mestre Tainan. Mas, a gente precisa passar essa magnitude para uma pessoa que não treina. Perfeito. A gente precisa ter fãs que só gostam de consumir o jiu-jitsu também. Não precisa nem treinar igual tem o MMA. O cara senta no sábado... Pra assistir o UFC, porque ele gosta de ver os caras saindo na mão. A gente precisa chegar nesse nível. Eu não acredito que para você ter fãs é através do número de praticantes. Senão MMA era o esporte falido, pô. Não, também não. Ninguém acorda de manhã e vai treinar MMA. Também não acho que seja por isso, né? É isso, cara. Você ganha... Vamos supor, cara. Você ganhou bastante seguidor desde que você começou o seu podcast. Quando você começou, não tinha nada. Zero. Absolutamente. Você tá entregando o que para as pessoas te seguirem? Você tá gerando entretenimento, informação. Você tá retendo audiência. Então, você viu que foi aumentando. Tem pessoas que não vão praticar jiu-jitsu nem nada, ou vão começar a praticar por causa do que você está falando. Vários. Então, vários. Por que os atletas não estão nesse pensamento de aumentar a audiência dele? Por que ele está só focado em ganhar uma medalha, sendo que ter bastante audiência pode trazer dinheiro para ele também? Onde está a audiência, ali está o dinheiro. Entendeu? Sim. Então, eu vejo você compartilhando lá as coisas, eu falo, maneiro, é isso. Então, o cara vai lutar e ganha, some. Vai lutar, não posta nada. Como que você quer ter audiência pro teu esporte se nem você puxa isso, sabe? Sim. Então, você vê os outros atletas do UFC
sempre aquela produção. Lógico que quando você vai lutar no UFC, tem a produção própria do UFC. Mas, pô, você como atleta vai fazer só a do UFC? Por que não faz uma sua também? Concordo, meu irmão. Os atletas hoje estão esperando sempre uma mídia falar deles e não trazendo algo diferente. Vai ser a discussão futebol feminino versus futebol masculino. Sim. Por que tudo é futebol e um ganha mais, outro ganha menos? Audiência. Audiência, sim. Ponto. Gerar interesse de ver. De consumir produto e tudo mais. Por que os outros esportes não têm tanta audiência quanto o jiu-jitsu? Eu não gosto nem de entrar nessa conversa do jiu-jitsu olímpico. Para mim, vai ser horrível para o esporte. Você vê o judô e taekwondo. Cara, que dia de audiência eles têm? Então, de maneira global, eles têm mais, acredito, não tenho número, tá? Que eles tenham, eu não sei se mais praticantes federados, provavelmente mais, do que o jiu-jitsu. Até pelas regras. Mas assim, você vê alguém comentando, não noticiando. Não repercute. Ninguém vai pagar para ver taekwondo. Ninguém vai pagar para ver judô também. Não. Eu, particularmente, acho chato a luta do judô. Eu acho menos chato do que a de jiu-jitsu quando se trata de uma Olimpíada. Eu gosto... Você tá falando de Olimpíada, não tá? Sim, de Você bota uma luta de jiu-jitsu na Olimpíada com as regras de hoje e uma luta de judô, eu vou preferir ver a de judô. Eu prefiro a de jiu-jitsu ainda. Caralho, sério. Eu prefiro demora muito. E sim, não concordo com você. Bunda com bunda, 50-50, fudeu. Não. Isso aí precisa mudar, como a gente falou das regras. As regras precisam se adaptar para quando for televisionado, por exemplo. Sim. Não ter 50, não poder puxar, não poder os dois, não poder ter double pull, algo do tipo. E do judô, eu gosto dos bastidores do judô, o treino físico que os caras... Eu só admiro isso. E às vezes eu fico pensando, pô, os caras treinam muito, não tem audiência, cara. Ninguém tá falando deles. Ninguém quer saber. No jiu-jitsu, um faixa roxa já é muito mais famoso do que um atleta faixa preta de judô. Entendi. Sabe, nosso esporte tem tanto potencial, por que ainda não furamos essa bolha? Então tem muito trabalho a fazer, sabe? Por exemplo, agora em questão de regra, o DJ Stars mudou as regras, né? Vai ser 7 minutos. Quem fizer o último ponto vence. Então, acho que a gente precisa ir fazendo esses testes para o público estar consumindo. Se tiver empatado, né? Se tiver empatado, quem fez o último. Imagine, cara, tu tá ganhando o cara de 2 pontos, mas ele sabe que se ele fizer 2 pontos em você novamente, ele vai ganhar a luta. Isso é bizarro, isso vai deixar muito competitivo. Sim. E vai deixar a luta muito equilibrada, não vai ter favorito. Só se tu pegar o cara rápido, se faz 2 pontos nele, a luta volta em pé, ele te derruba, ele ganhou, pô. Entendeu? Então, quanto mais... Igual no BJJ Stars, os atletas têm que estar preparados também, tipo, aproveitar esse investimento que o BJJ Stars está fazendo. No Brasil, 200 mil, no GP. O Fepo é um cara que ganhou também o prêmio VF Comunica como propagador do esporte. O que ele faz pelo esporte no Brasil, cara? Então, você tocou num ponto absurdo, cara. 200 mil reais para um GP de jiu-jitsu no Brasil, o Fepo é um herói. Bizarro. Para que você mantenha viva a produção de um evento dessa magnitude, você atleta, você tem que trabalhar por isso, irmão. Sim. Ele não precisa que você treine, não. Ele precisa que você divulgue. Sim. Ele precisa que você faça seu trabalho de rede social, de comunicação. Não é só estar animado por você ter sido convocado, não. Trabalha em prol disso. 200 mil vira 400. Brother. Então, os atletas têm que ter essa percepção. Estou indo lutar um evento, pô, eu vou produzir conteúdo para as pessoas gerarem interesse de comprar pay-per-view. O FEPA divulga um código de bônus para vender pay-per-view. Coloca uma meta. Pô, eu vou fazer pro FEPA porque ele vai me botar no próximo evento. Você é o cara que mais vai vender pay-per-view. Ele vai me falar isso. Você tem que estar sendo diferente, cara. Sim, Por que as pessoas queriam o Leandro Lô? Ele tem cupom de cada lutador? Tem. Irado. Tagueou todo mundo. Sim. Por que as pessoas gostavam de ver Leandro Lô? Ele é um cara que sempre me fez assim pensar, cara, o que esse cara faz de diferente, meu irmão? Todo mundo queria ver o Lô. Ele ganhando, ele perdendo, a pessoa queria assistir ele, queria ir nos eventos, ele vendia muito pay-per-view. Tinha carisma. Carisma é treinável, cara. Aprende, sabe? Ser você mesmo, né? O Leandro Lô nunca teve um personagem, ele era sincerão. E as pessoas compravam isso, cara. As entrevistas dele... Tô cansado, dei sorte. Mas ele falava de uma maneira tão diferente que as pessoas... Ele conseguia gerar audiência em cima disso. Verdade. Bebia a cervejinha dele ali depois da luta. Era ele. Ele não tinha um personagem, por isso ele deu certo. Ele foi ele o tempo todo. E falar dele assim me dá uma saudade danada e que a justiça seja feita, esse cara seja logo
preso, porque o Leandro Lô faz muita Expulso falta da sociedade, né? faz muita falta no esporte, cara. Sim. Ele foi um dos caras, assim, também, que ajudou a alavancar a minha carreira, sabe, cara? Fiz muita entrevista com o Leandro. Ele era um cara muito amigável, assim. Sempre quando falo dele, dá muita saudade, cara. Ele era um cara que você, mesmo depois dele ter ficado muito famoso, que eu acompanhei o Leandro antes dele ganhar os mundiais, né? Ele sempre respondia, sempre era solícito, sempre foi solícito com todos os fãs. Isso fazia a marca dele ser muito forte, você cuidar dos seus fãs. Sim. Fãs também, né? Então, ele era um cara que o evento gostava de ter. Ele era figurinha carimbada ali no BJJ Styles. E, pô, se não acontecesse isso, ele ia lutar com o Mica Galvão. Era uma revanche que ia vender também. A gente estaria falando de outros tipos de luta, né, cara? Então, pegar um pouco também do que ele fazia, né? O que ele agregava pro esporte. Ele é um cara que não falava inglês, mas o americano gostava de assistir ele. Então ele sempre me fez pensar, pô, o que é isso? Leandro Luna é um personagem, ele é ele mesmo, carismático, é aquele jeitão dele falar, o estilo dele de lutar, e gerou audiência em cima daquilo. Então os atletas precisam, o que eu sou bom, o que eu gosto de fazer? Tem atleta que eu sei que gosta pra caramba de jogar videogame, mas até hoje não fez um streaming, jogando, comentando de jiu-jitsu, jogando. Pô, você vai atingir outro público que gosta de CS, outros jogos eletrônicos aí que eu não acompanho muito. Então, percepções. Sim. Tipo assim, o que eu gosto de fazer que pode me trazer react de lutas que não são as lutas dele. Sim. Uma série de coisas simples que podem ser feitas. No fim, é ter que se expor um pouco. Exatamente. Eles não querem se expor um pouco. Entendeu? Então, se você não se expõe, não tem como você também... Você se expor traz oportunidades e traz hater também. Mas o hater você vai passando, o cara vai cansar ali de falar. No fim, o hater ele sempre vai falar o que ele não tem coragem de fazer. Porque você tá falando, a gente tá trocando uma ideia aqui, se posiciona, o hater vai falar, pô, tá maluco falando, porque ele não tem coragem de expor a ideia. É só dele. Frustrado. Lógico que é tudo de forma respeitosa, né? Tu não vai se posicionar atacando a pessoa aleatoriamente. Trazer reflexão, fazer pensar. Então, tudo isso transforma você numa marca, né? Então, essa percepção, para mim, assim, na minha visão, que pode mudar o esporte, entendeu? Entendi. Esse posicionamento. Os atletas precisam se posicionar. O Nicolas Meregali, ele fez um post, cara, e deu tag nos atletas que ele queria enfrentar. Primeiro, Kainan. Segundo, Gutenberg Pereira. Terceiro, o próximo campeão mundial da IBJJF de kimono. E deu data lá. Não rolou ali. Aí o Kainan não gostou dele não ter aceitado a luta, então já gerou audiência para essa luta. Em algum momento ela vai acontecer. Então olha o que ele está trazendo diferente. Eu coloquei o nome desses dois caras que para mim são os melhores. Eu quero lutar com os melhores. Ele deu uma entrevista recentemente, no ano passado, falando sobre que ele quer lutar com todos os campeões mundiais da IBJJF para provar que ele é melhor. Então ele sabe onde que ele quer chegar. Ele está com um plano, né? Então ele vai fazendo aquilo que ele acredita. Então ele traz esse algo diferente, sabe? Ele é um cara que tem opiniões fortes, palavras fortes e gera atenção. Ele fala, explode de comentários. Pessoas umas ficam boladas, outras ficam eufóricas para ver, outras querem estar nesse bolo para lutar nesse card. Eu conversei com o diretor da Flow Grappling e ele diz: todo mundo quer estar no card do Gordon Ryan. E quem você acha que vai ser o brasileiro a desafiar o Gordon? Pô, não sei. Agora tem uma luta marcada, né? Que é o Yuri Simões. Sim, Yuri Simões. Mas fora essa luta de ADCC, quem é um brasileiro bom que você tem visto aí? Que se tirar o kimono e treinar especificamente para isso, vai fazer uma boa luta. Bochecha? A Bochecha tá no MMA, né? Não sei. Mas Bochecha treinando. Bochecha tem uma envergadura boa, é inteligente. Então eu acredito que eu e o Bochecha aí, preguiça. E a gente vai... Kainan também. Kainan até me disse 2 vezes na entrevista que o Gordon não menciona o nome dele porque sabe o quão perigoso ele é. Pô, mas ele é agressivo, estilo maneiro. Sim. O Kainan é sinistro demais. Muito habilidoso, campeão nos dois, com amplo domínio, né, cara? Então, a gente falar do Kainan é bizarro. Ele é bizarro. De repente é um nome, né? Sim, no futuro. Cara, eu acho que vai acabar acontecendo, não no futuro, mas aqui nessa temporada pode acontecer. É. Eu acho
Eu acho, isso é uma visão minha. Eu acho que o Preguiça não vai querer passar por toda essa provocação que o Gordon faz para ter uma próxima luta, cara. Eu tô bem pensativo em relação a isso, mas só conversando com o Preguiça, ele disse que quer, mas será, cara? Depois de falar isso, de não acontecer a luta... Mas a vida do cara é lutar. Você acha que ele não vai querer lutar contra o maior expoente do que ele faz agora? Não sei se ele tá disposto a passar por isso de novo. Vai aturar a provocação, querendo ou não. Ele não liga, né, pra isso. Ele falou que pra ele é tranquilo, né? Acho que vão lutar sim. Mas tu acha que vai ter um interesse de ver essa luta de novo? Ah, claro. Claro. Irmão, o Gordon vende lá fora. Te falei, ele contra Jairzinho Barriga de Peixe vai vender. Ele contra o cara que tá 2-1 vai vender mais ainda. Ainda mais agora, sendo chamado de fujão, de medroso, de cagão. Tem um storytelling aí pra vender. Se o Preguiça quiser e souber aproveitar... Agora é o Preguiça que tá com a decisão, né? Então, se ele tiver uma boa comunicação, ele dá as cartas. Sim. Não, agora eu quero tanto. Sim, com certeza. Ele tá com a faca e o queijo na mão. Agora eu quero tanto. Se não, esquece, é 2-1 e nunca mais a gente se vê. Acabou. Você entendeu? Só que para isso, a gente vai voltar na conversa, que vai virar... Eu gostaria de ver o Gordon também se desafiando numa luta de kimono. Não é do cara. Mas eu acho que... Você acha que pode rolar ou não uma luta dessa? Não, acho que ele... Só se ele for maluco. Acho que a gente pode ter uma surpresa, talvez, dele lutar de kimono, cara. Acho que não. É como você falar que, porra, sei lá, o Messi, depois de ter ganho a Copa do Mundo, vai se aventurar num jogo de salão, valendo alguma coisa. Ele vai falar, porra, não tem nada a ver. E se ele colocasse o kimono e vencesse um cara top do kimono? Então... Não, acho que não. Tu acha que não? Aí muda a porra toda. É, bizarro. Podia causar um estrago assim, bom, né? Porra. Midiaticamente falando, ele vence uma luta de kimono, bizarro. Não. Eu acho que ele nem olha pra essa porra. Mas é uma coisa que, assim, que eu imagino, né? Mas depois dele não ter aceitado lutar com Preguiça, na minha percepção, ele viu assim, o Preguiça tão treinado. E o quanto foi difícil. Você acha? Cara, eu acho, cara. Acho que não. Tu acha que ele... Não sei, a gente vai ficar aqui conjecturando, mas não... Correr? Vai acontecer uma hora ou outra, não... Tinha muita expectativa pra essa luta, cara. E o Preguiça tava blindadão, treinadaço. Sei lá, de repente, sabe que ele... Vamos aqui viajar, cara. De repente ele acreditava que o Nick Rod venceria o Preguiça e ele nem precisaria passar pelo risco de perder. Vamos viajar aqui. Sim. Se eu sair o substituto é fulano, então vamos botar para ver que não vai acontecer mesmo. Mas agora o Preguiça venceu e acho que não tem motivo para correr, cara. A vida do cara é lutar, né? O cara é novo. Acho que ele não queria perder pro Preguiça, né? O Greg Jones deu uma entrevista, né? Foi parceiro de treino dele. Falou que, tipo, se ele perder, é uma coisa que ele queria até, tipo, se matar, sabe? Acredito. Porque a pressão que ele faz em cima dele é assustadora. Eu até entrevistei um psicólogo para ele falar sobre essa questão do estômago, né? Falou que a ansiedade, a pressão, às vezes que você se coloca, pode gerar muitos esses problemas. Então, ele é um cara que traz muita pressão para ele e lida bem, né, cara? Você vê que ele fala e acontece. Eu sempre lembro, assim, o Conor Muhammad Ali, meu irmão. O Conor também falava que ia nocautear e nocauteava. Falava que ia vencer e vencia. Sim. E ele foi fazendo isso, né? Sim. Isso aí vai acontecer. Quer mais água? Tem aqui. Isso aí vai acontecer. E acontece, né? Sim. Então... É sempre interessante ver isso. E o que a atmosfera em volta do Gordon é aquela história, né? Todo mundo quer ver o campeão perder, né? Então todo mundo imagina assim, cara, quem vai ser o próximo que pode vencer ele? Quem pode bater nele? E esse lance do doping aí no jiu-jitsu? Foi só brasileiro testado? Como é que foi? Cara, foram 5 brasileiros que caíram no doping, né? Nenhum americano? Porque não foi testado? Nenhum americano. Eu acho que é por sorteio isso, cara. Porra, só sortearam o brasileiro? Aí é foda. Não, mas eu não lembro de ter tido um americano campeão mundial sem kimono. Mas foi só campeão testado? Dessa vez parece que não, porque um vice-campeão foi testado e foi pego. Mas não teve... eu não sei como funciona essa política, se é sorteio, se a federação decide, esse vai ser testado, esse não. Então, foi pela IBJJF? A usada, né? A IBJJF
e a Usada trabalham junto no Mundial. Então eles estão banidos só das competições da IBJJF. Da IBJJF e de outros eventos que tenham a Usada trabalhando juntos, né? Ah, porra. Então, por exemplo, se um atleta quiser lutar, talvez MMA, ele não pode lutar onde tem Usada. Ah, sim. 3 aninhos. Entendeu? Gancho. Sim. E vamos ver como os outros eventos vão lidar com isso, né? O evento de grappling do UFC não tem Usada como parceira, né? Não. Porra. Senão o Tio Gordon não lutava. Não, com certeza, com certeza. Até porque ele não nega que usa. Ele não tá nem aí. Não. Não é o segredo, cara. Não. Se eu e você tomarmos isso, a gente não acho vai. que isso faça você ser um atleta melhor de jiu-jitsu, cara. É isso. Isso não... Ajuda, mas não é o centro da história. Não. Né? Não. Porra, Vitor, prazer falar contigo, meu irmão. Que essa seja a primeira de várias resenhas. A gente pode combinar de sempre fazer um bate-papo após um evento de jiu-jitsu. Pô, tô aí. Para que a gente possa sempre estar fazendo o máximo para que esse esporte cresça e que as pessoas entendam. Isso aqui é uma troca de ideia. Quem não concorda pode vir aqui comentar, discordar. Sim. É o que você falou, respeitosamente, toda troca de ideia é válida. Foda quando é um hater frustrado. Faltar com respeito, nem respondo, cara. Deixa eu falando Mas sozinho. o segredo pro hater é esse. Não responda, cara. Mas quando uma pessoa vem com uma crítica construtiva ou com outra ideia que troca não uma bate... ideia. Pô, acho maneiro, cara. Eu também. Ontem, quando eu botei lá o lance da regra, vários vieram no direct e a gente trocou ideia. Pô, não acho. Falei, maneiro, ok. Sua opinião e vamos continuar trocando ideia. Volte sempre com sua ideia. A gente não tem obrigação de... Cara, a gente tá numa fase de que quem discorda é inimigo. E, porra, é pelo contrário, cara. O debate, desde que seja respeitoso, leva a evolução. válido. Você vai necessário, aprender. brother. Pô, cara, interessante esse ponto que você tocou. Eu não tinha pensado dessa forma. Isso. Acho que pode rolar um teste para ver se funciona isso. Então, é por aí. Desde que você não falte com respeito a ninguém, né? E aquilo também, se você não concorda com a pessoa, você não quer expor tua opinião para geral, então tu não comenta, só passa. É isso. Mas se você quer trocar uma ideia respeitosamente, sem deboche, sem xingar, ok. É isso. É sempre bem-vindo. Irmão... Isso. Obrigado, Alexandre. Obrigado você, brother. Seja bem-vindo e volte sempre. Vitor Freitas, pessoal, no ConnectCast. Os.